Brasília, nós estamos recebendo o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, para conversar conosco aqui no Jornal Gente a respeito dessa união dos dois partidos, dessa federação. Senador, seja bem-vindo, conta pra gente aqui o que acontece daqui para frente. O Cláudio Humberto já trouxe as apurações dele, como sempre, né, muito em cima do lance lá sobre esse movimento que envolve nomes dos partidos, inclusive aqueles que estão hoje no governo federal, mas haverá um pronunciamento oficial? Quando que se pode esperar já ações práticas dessa união que forma a maior bancada de Brasília? Bom dia, senhor senador. Bom dia, é um prazer estar com você. Um abraço, meu querido amigo Cláudio Humberto. Olha, ontem nós tivemos dois atos políticos muito significativos em Brasília. O primeiro foi a criação da federação, consolidação. Acho que muitos duvidavam que era impossível unir dois grandes partidos brasileiros e nós conseguimos, isso fruto de muito diálogo, escolhas que às vezes demoraram a acontecer por conta desse diálogo, e eu espero que a gente tenha a aprovação o mais rapidamente possível no TSE para que ela possa já surtir efeito tanto no Congresso Nacional quanto nos estados, para que a gente possa preparar essa federação para uma eleição muito importante para o nosso país no próximo ano. E à noite nós tivemos um encontro de 6 partidos, com 13 governadores, a presença do ex-governador Ciro Gomes, prefeito de São Paulo, diversas lideranças. Os 6 partidos compõem a grande maioria do Congresso Nacional, que é a União Brasil, Progressista, MDB, PSD, Republicanos e o PL. Você imagina um grupo político que pode representar 2/3 de todas as lideranças nacionais que estão imbuídos de marcharmos unidos no próximo ano na eleição presidencial. Ainda não se sabe se já no primeiro turno, mas que pelo menos no segundo turno essas pessoas estarão juntos consolidando uma vitória de forma até fácil do meu ponto de vista, se essas pessoas estiverem juntas. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber que o senhor explicasse duas coisas. Primeiro, a dificuldade de se fazer isso. Deve ser uma coisa muito complexa, né? Porque, afinal de contas, é preciso conciliar os interesses dos deputados e senadores e políticos de uma maneira geral, de um e de outro partido em cada rua, né? Em cada distrito, cada eleitor é disputado basicamente pelas mesmas pessoas. Deve ter sido muito difícil costurar essa aliança. Queria que o senhor nos falasse sobre como foi possível fazer isso, né? Foi muito tempo nesse trabalho ali certamente exigiu muita paciência. E outra coisa é sobre as lideranças nacionais, assim, digamos, né? Da Federação União Progressista. A gente viu agora há pouco aqui em vídeo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando que é preciso fazer política com P maiúsculo. Logo ele, né, que é um garimpador de cargos públicos no governo Lula, né, governista. Mas os líderes dos partidos progressistas e União Brasil já afirmaram várias vezes que não há menor risco desse partido apoiar a candidatura de reeleição do presidente Lula. Queria que o senhor explicasse essas duas coisas, a dificuldade de conciliar os interesses e também de conciliar essa unidade, digamos assim, né, de pensamentos no próprio da União Progressista. Olha, Cláudio, não foi fácil, né? Porque você tem a maior dificuldade quando você faz uma federação dessa é o comando dos estados, a quem fica o comando, né? Isso foi fruto de muito diálogo, também de muita grandeza de alguns líderes que tiveram que abrir mão do comando nos seus estados, pensando em algo muito maior, porque você conseguia imaginar uma federação que é maior em número de senadores, deputados federais, governadores, que ontem nós filiamos o governador Eduardo Rito, chegando a 7 governadores, 1.336 prefeitos, mais de 1.000 vice-prefeitos, mais de 1.000 vereadores,
é a maior quantidade de deputados estaduais, então é uma força política sem precedentes na história do nosso país. E isso foi fruto de muito diálogo e grandeza dessas lideranças que souberam aproveitar esse momento que a história nos deu, né? Então isso foi muito importante. Acho que daqui a pouco, assim que se concluir esse processo de homologação, eu defendo que a gente reúna as nossas bancadas o mais rapidamente possível para determinar que nenhum membro do nosso partido pode participar desse atual governo, porque, como você falou, uma coisa é líquida e certa, que nós não iremos estar ao lado do presidente Lula no próximo ano. Senador, muito bom dia para o senhor, uma boa tarde aqui de Paris, Sônia Blota falando. Nós estamos fazendo uma análise geopolítica de tudo o que acontece e o Brasil inserido sempre nesse contexto. Mais cedo nós falamos sobre a situação da Venezuela, com eleições fraudadas, né? Falando agora de América Latina. Argentina e Bolívia, que estão vivendo uma guinada à direita. E o Chile, segundo pesquisas, deve ir pelo mesmo caminho. Gostaria da opinião do senhor. E agora, com essa superfederação, como é que fica o Brasil nas eleições de 2026? Olha, nós estamos vendo na América Latina como um todo uma guinada à direita, fruto do desastre de gestões populistas e irresponsáveis da esquerda nesse continente. Isso é um processo que eu acho que é irreversível. O mesmo deve acontecer no nosso país. Agora, o que cabe a nós como eu falei, ter uma união de projetos que não possam ser projetos individuais, que a gente possa colocar os interesses do país e o interesse desse grupo de estar unidos e apresentar um projeto alternativo a esse desastre de gestão no nosso país. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Essa reunião de ontem à noite foi muito significativo e todos os discursos que aconteceram lá foi de nós estarmos no caminho de nós estarmos unidos, e esse grupo político, se estiver unido, é impossível perder uma eleição no próximo ano. Senador, a gente sabe também, senador Ciro Nogueira ao vivo aqui conosco no Jornal Gente, a gente sabe que eleições são feitas também de nomes, não é? Com que nomes esse bloco trabalha? É claro que ainda não é o momento de indicação de um cravado, mas cite para a gente, por favor, quais são as possibilidades, já que o senhor disse que esse bloco chegará muito forte ao segundo turno da eleição do ano que vem. Para esse bloco se consolidar e termos uma vitória significativa, nós precisamos ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Isso é fundamental, é o maior líder do nosso campo, o maior líder popular do nosso país, e ele tem que dar o direcionamento. É lógico que eu tenho certeza, eu tenho conversado com ele em todas as vezes que eu tive a oportunidade, inclusive agora quando eu visitei, dando a minha opinião, fazendo as minhas considerações, e eu não tenho dúvida que ele vai apoiar um candidato que seja extremamente competitivo. Nós temos grandes nomes, né? Desde o seu filho, que é o Flávio Bolsonaro, nós temos um candidato hoje que seria imbatível, seria o governador Tarcísio. Eu acho que o governador Ratinho tem muita chance. Temos o nome do governador Zema, temos o nome do governador Caiado, né? O Eduardo Leite, que não pôde estar ontem presente, mas é um nome que tem que ser considerado. Então são nomes que eu tenho certeza que têm a capacidade de aglutinar as forças de centro e de direita do nosso país para nos levar a uma grande vitória. O que cabe agora é analisar as pesquisas, analisar o apoio, quem tem mais apoio nesses partidos políticos, porque nós temos que unificar esse campo político que esteve reunido ontem à noite. Senador, e a disputa para o Senado? Porque esse campo político, ele tem uma base de eleitores que tem cobrado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. São cobranças públicas nas redes sociais e nós até vimos aí uma mobilização de alguns senadores tentando fazer pressão na presidência do Senado para dar início a esse processo de impeachment. O senhor considera esse um ponto relevante para a campanha eleitoral do ano que vem? Eu não tenho dúvida que vai ser um dos pontos fortes da eleição do próximo ano, essa questão de impeachment de ministro supremo. Eu acho até
É um erro ser esse grande tema do Senado Federal, mas por conta dessa disputa política e até o excesso de protagonismo do Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu tenho sempre dito, e o que eu tenho dito tem se tornado realidade, que é impossível com o atual Senado nós fazermos impeachment de ministro supremo, né? E agora, com o novo Senado, que eu tenho certeza que será mais à direita, será um tema. Eu espero que até lá o próprio Supremo dê um passo atrás e evite que a gente entre com essa crise institucional que um impeachment de ministro supremo poderia ocasionar. Senador, esses dias o senhor publicou uma frase muito significativa nas redes sociais e que diz que o tempo do Lula já passou e que o país precisa de presidente com mais futuro do que passado. Eu queria que o senhor explicasse exatamente essa ideia. Nós vemos, o presidente Lula, aí eu vejo isso, Cláudio, nas pesquisas que eu tenho acesso. O presidente Lula é visto hoje pela população como um antiquado, ultrapassado e mandado. É uma pessoa que não tem mais o vigor. Não falo de questão de idade, não. Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos foi o Reagan e era mais velho que o Lula. E fala de vontade mesmo de governar. Eu pensei que o Lula, quando assumiu esse mandato, ele vinha como um Mandela para unificar o país, ter vontade de governar. Mas nós vemos um Lula completamente ultrapassado, um homem que não tem nem um telefone, é um homem completamente isolado da realidade. O Lula veio muito mais como um Chaves do que como um Mandela. E isso frustrou completamente a população brasileira, um homem que só quer falar para a bolha dele. Na minha visão, é um homem que pensa hoje ser muito mais camiseta como o Che Guevara e o Fidel do que ser um grande estadista para unificar e conduzir o nosso país. Senador, hoje foi divulgada a pesquisa Quest, com os índices de aprovação e desaprovação do governo, entre outras perguntas que são feitas aos eleitores. Nos números divulgados hoje, 51% desaprovam a gestão Lula, 46% aprovam, mas essa é a menor diferença entre desaprovação e aprovação desde janeiro de 2025, o que diz o Instituto, que a aprovação a Lula subiu porque a inflação dos alimentos deu uma estagnada e porque, de alguma forma, a atual gestão se colocou para o público como a defensora do Brasil no momento de ataque dos Estados Unidos. Essa é a leitura aqui da pesquisa. Eu queria ouvi-lo a respeito disso e saber se o senhor considera que Lula chega como um candidato competitivo em 2026. Olha, um homem que disputou e que conduziu 5 eleições e saiu vitorioso é um homem sempre competitivo. Lula sempre vai ser competitivo. Isso vai depender muito do adversário que nós vamos colocar para disputar a eleição com ele, né? Como eu te falei, se botar ele para disputar com o Tarcísio, o Lula tem 47% de rejeição, o Tarcísio tem 16%. O Tarcísio tem quase 40% de desconhecimento ainda. São diferenças muito grandes e eles estão quase empatados dentro da margem de erro. Então, o Tarcísio seria um candidato competitivo. Se você colocar um candidato que tenha muita rejeição, aí ele passa a ser mais competitivo. Eu acho que o grande fator de recuperação do presidente Lula foi o segundo argumento que você usou, essa questão que ele se colocou como defensor do país, e porque grande parte da população não sabe que o grande responsável por essa situação que nós nos encontramos, dessa disputa com os Estados Unidos, foi as declarações irresponsáveis do seu corpo diplomático e do próprio Lula. Chegou ao ponto de chamar um presidente da maior potência mundial de nazista. É uma declaração absurda, ridícula e irresponsável. E a população tem que saber que o grande responsável pela situação dos Estados Unidos é o presidente da República, que para se utilizar dessa narrativa para ganhar popularidade tem prejudicado muito os interesses do nosso país. Senador, deixa eu perguntar para o senhor também, só um minutinho, Sônia, só para não perder o bonde aqui rapidinho, sobre esse atrito que acabou acontecendo aí entre os filhos do presidente Bolsonaro com governadores. Como é que está sendo digerida essa questão aí nesse núcleo político de oposição, hein? Isso não é bom, né? Isso é um fator que nos atrapalha.
eu espero que seja revista. O nosso adversário é o Lula, nosso adversário não são os governadores ou os filhos dos presidentes. Nós temos que estar unidos pela condução do presidente Bolsonaro para que a gente possa enfrentar os nossos adversários e não brigar entre nós. Senador, passou urgência no Congresso para a votação do chamado PL da adultização, e outros chamam de PL da censura. Todos são a favor do combate à exploração infantil, pedofilia, o que une gregos e troianos. Mas qual que é a avaliação do senhor de como vai sair a votação da PL? Pode abrir espaço de ações que podem ser entendidas como censura, pelo menos por alguma parcela da sociedade? Eu não tenho dúvida que grande parte da esquerda quer se utilizar desse argumento, que é um campo que une a todos nós, a proteção das nossas crianças, para tentar encaixar algum tipo de censura, porque hoje existe um controle muito forte da grande mídia do governo federal e que quer cercear toda a liberdade de imprensa do nosso país para evitar que a população tenha acesso a muitas verdades. Agora, nós vamos analisar com todo carinho, toda responsabilidade, aquilo que for para proteger realmente as nossas crianças, nós iremos debater e aprovar. Agora, se utilizar desse instrumento para tentar levar a censura, tentar cercear o direito das pessoas se manifestarem, nós não vamos admitir em hipótese nenhuma. Senador, tem essa questão aí da crise com os Estados Unidos, tudo é muito mais grave do que muita gente imagina, né? Ontem eu vi várias manifestações, análises que estão aí, né, no YouTube, nas redes sociais, de especialistas em mercado financeiro, em economia e tal. Um deles, um dos mais respeitados, Fernando Uric, ele disse uma coisa assim, ele chamou a atenção para as possibilidades de agravamento da crise, né, da escalada da crise, o que representaria a expressão que ele usou. É um sujeito muito, muito ponderado, muito calmo, muito tranquilo. E a expressão que ele usou é que o Brasil pode enfrentar uma verdadeira hecatombe financeira. Quer dizer, estão falando de um futuro sombrio para que o governo está conduzindo o país, né, nesse enfrentamento desnecessário com os Estados Unidos. Eu gostaria de saber o seguinte: como o Congresso pode se posicionar sobre isso? O que é que o Congresso pode fazer para impedir, para tirar o Brasil desse, do rumo da colisão lá, a lá Titanic, né? com aquele imenso iceberg que tá pela frente. O que fazer? Olha, essa é uma situação que nos preocupa. Se isso for escalado, você pode quebrar todo o sistema financeiro de um país. Você imagina o que vai acontecer com o Brasil se isso ocorrer. Eu espero que as lideranças do Brasil tenham maturidade. Eu não vejo outra alternativa para nós não virarmos essa página com anistia a essa situação daqueles vândalos do 8 de janeiro, devolver ao presidente Bolsonaro o seu direito de poder dialogar com a população, estar na rua. Não tem justificativa nenhuma para manter o presidente preso, sem direito a se manifestar, afastado do convívio da população, de uma pessoa que não foi ainda julgada e não está sendo julgada por matar ou roubar. Isso é inconcebível e nós temos que virar a página dessa história. O Brasil está perdendo muito tempo com essa discussão que já deveria ter sido sacramentada e deixar a própria população fazer uma livre escolha no próximo ano. Senador Ciro Nogueira, queria perguntar para o senhor sobre a força desse bloco gigante agora da União PP, União Brasil, dentro do Congresso Nacional e a orientação dessa bancada. A gente tem alguns projetos que são altamente interessantes para o governo federal, como, por exemplo, esse que isenta da cobrança do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Como é que essa bancada gigante vai se comportar em relação a esse projeto e outros projetos? Vai ficar mais difícil agora para o governo federal passar qualquer coisa no Congresso? Olha, se o governo federal não mudar sua postura e ver sempre o bolso do contribuinte brasileiro como única alternativa para os seus programas que ele quer implementar no país, eles vão ter muita dificuldade, porque nós não vamos mais admitir que os contribuintes, que o custo do nosso país aumente,
fruto de uma irresponsabilidade fiscal do atual governo, que deveria cortar gastos. Você, desde o início desse governo, você não consegue me citar uma ação de corte de gastos, de melhorar a gestão. É tudo aumento de gastos, aumento de despesa. E o contribuinte brasileiro e o país como um todo não aguenta mais isso, né? Nós estamos chegando num limite de tornar o nosso país sem competitividade nenhuma no mercado mundial. Hoje nós temos o nosso agronegócio, que é o grande propulsor do nosso país, com a situação quase de insolvência por conta das dívidas. E o governo federal só pensa dia e noite em aumentar a carga tributária do nosso país. E eu tenho certeza que essa federação vai ser um dique de proteção das pessoas que querem produzir e querem empreender no nosso país. Senador, rapidamente para a gente encerrar a nossa conversa, daqui a pouco a gente vai estar com o nosso colunista Paulo Rabelo de Castro, e eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor antes sobre os bancos ontem, né? Foi um destaque inclusive da Thaís Freitas no começo do jornal. Sentiram o baque da decisão do ministro Flávio Dino, que foi entendida como um recado para os efeitos da Lei Magnitsky. Se os atritos aumentarem, complementando até a pergunta do Cláudio, o potencial de dano à economia brasileira é incalculável. Como é que o senhor está vendo, assim, interesses pessoais, interesses da nação? Qual que é a opinião do senhor a respeito? Olha, está faltando bom senso, né? Porque essa decisão do ministro Flávio Dino, que nós respeitamos a decisão do judiciário, pode quebrar o sistema financeiro do nosso país, né? Você vê o que aconteceu com aquele banco francês, Paribas, o prejuízo que aconteceu por conta de não cumprimento dessa lei. Então, nós vamos ter que chegar a um ponto aqui do sistema bancário brasileiro e os seus dirigentes entre escolher ser preso ou quebrar. Olha que situação que isso pode causar. Você viu, acho que mais de 40 bilhões os bancos perderam ontem de valor de mercado, é uma coisa impressionante. E eu acho que está faltando bom senso nas nossas lideranças do judiciário, do executivo e do próprio legislativo, que tem que ajudar para que a gente possa sair dessa situação. Conversamos ao vivo aqui no Jornal Gente com o senador Ciro Nogueira sobre esta união do União Brasil com o Progressistas, a federação formada de dois partidos que agora tem a maior bancada na Câmara e também no Senado Federal. Obrigado pela entrevista, senador. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de poder dialogar com vocês. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigada, hein? Esse aqui é o Jornal Gente.